Você já parou para pensar por que certos textos foram excluídos da Bíblia que conhecemos hoje? Por que algumas palavras de Jesus permaneceram ocultas por quase 2000 anos? Hoje, vamos desvendar um dos documentos mais controversos e fascinantes do cristianismo primitivo, o Evangelho de Tomé. Esse texto, que contém mais de 100 ditos atribuídos diretamente a Jesus, foi considerado tão perigoso pelas autoridades eclesiásticas que foi praticamente apagado da história oficial do cristianismo. Imagine por um instante que existisse um livro que contivesse ensinamentos secretos de Jesus, palavras que ele proferiu, mas que nunca chegaram a fazer parte dos evangelhos canônicos. Palavras que poderiam mudar completamente nossa compreensão da mensagem cristã original. Pois bem, esse livro existe, e por séculos foi enterrado não só fisicamente nas areias do deserto egípcio, mas também sepultado no silêncio daqueles que temiam seu poder transformador. O Evangelho de Tomé não é simplesmente mais um texto apócrifo. É uma janela direta para o cristianismo mais primitivo, uma coleção de ensinamentos que alguns estudiosos consideram tão antiga quanto os próprios evangelhos canônicos. Mas o que realmente intriga é, se esse texto contém verdadeiramente as palavras de Jesus, por que foi excluído da Bíblia? O que havia nesses ensinamentos que era tão ameaçador para o poder estabelecido? A resposta para essas perguntas nos transporta a um dos episódios mais fascinantes e perturbadores da história do cristianismo. Nos leva a uma época em que existiam múltiplas interpretações da mensagem de Jesus, múltiplos cristianismos que competiam entre si para definir a ortodoxia. E nessa batalha pelo controle da narrativa cristã, alguns textos foram elevados ao status de escritura sagrada, enquanto outros foram condenados como heresias perigosas. Mas, antes de mergulharmos nas profundezas desse mistério histórico, precisamos entender algo fundamental. O Evangelho de Tomé não narra a história de Jesus como os evangelhos tradicionais. Não fala de seu nascimento, sua crucificação ou sua ressurreição. Em vez disso, foca-se exclusivamente em seus ensinamentos, nas palavras que supostamente proferiu para revelar os segredos mais profundos da existência humana e da natureza divina. Esses ensinamentos, conhecidos como logias ou ditos, apresentam um Jesus que fala de forma críptica, enigmática, quase como um mestre de sabedoria oriental. Suas palavras nem sempre são reconfortantes ou familiares para quem está acostumado à mensagem tradicional do cristianismo. Pelo contrário, muitos desses ensinamentos desafiam conceitos fundamentais sobre a salvação, o reino de Deus e a própria natureza da divindade. O texto começa com uma declaração que intrigou estudiosos por décadas. Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivente, proferiu e que Dídimo Judas Tomé escreveu. A palavra secretas aqui não se refere necessariamente a ensinamentos ocultos para poucos eleitos, mas sim a ensinamentos profundos que exigem uma compreensão especial para serem interpretados corretamente. Uma das características mais impactantes do Evangelho de Tomé é como ele apresenta o conceito do reino de Deus. Enquanto nos evangelhos canônicos o reino é frequentemente descrito como uma realidade futura ou como uma comunidade de crentes, no Evangelho de Tomé encontramos algo radicalmente diferente. Aqui, Jesus fala do reino como uma realidade presente, como um estado de consciência que pode ser alcançado através do autoconhecimento. Essa perspectiva revolucionária sobre o reino de Deus não é casual. Ela reflete uma compreensão da mensagem cristã que enfatiza a experiência direta do divino, a possibilidade de cada indivíduo acessar a sabedoria suprema sem a necessidade de intermediários institucionais. Consegue imaginar por que isso seria ameaçador para uma igreja que se consolidava como a única mediadora entre Deus e a humanidade? Para compreender plenamente o impacto histórico do Evangelho de Tomé, devemos nos situar no contexto do cristianismo primitivo dos primeiros séculos depois de Cristo. Naquela época, o cristianismo não era uma religião unificada com doutrinas claramente estabelecidas. Era, antes, um movimento diverso, com múltiplas interpretações da mensagem de Jesus coexistindo e, muitas vezes, competindo entre si. Existiam comunidades cristãs que enfatizavam diferentes aspectos dos ensinamentos de Jesus.
Algumas se centravam em sua mensagem social de justiça e amor ao próximo. Outras focavam nos aspectos apocalípticos de sua pregação. E havia grupos que, como sugere o Evangelho de Tomé, viam em Jesus principalmente um mestre de sabedoria espiritual que havia vindo para revelar verdades profundas sobre a natureza da realidade. Durante os primeiros 3 séculos do cristianismo, essas diferentes correntes coexistiram com relativa liberdade. Os textos que hoje conhecemos como apócrifos circulavam amplamente entre as comunidades cristãs e eram considerados por muitos como escrituras legítimas. O processo de canonização, ou seja, a seleção oficial de quais textos fariam parte do Novo Testamento, foi um processo gradual que se estendeu por vários séculos. A situação mudou dramaticamente no século IV, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo no Império Romano e, posteriormente, converteu-se à fé cristã. Esse evento, conhecido como o Edito de Milão, no ano 313, marcou o início de uma nova era para o cristianismo, mas também o começo do fim para muitas das tradições cristãs alternativas que haviam florescido na clandestinidade. Se essa história de textos perdidos e encontrados, de verdades ocultas que desafiam nossas crenças mais fundamentais, te parece fascinante, então você não pode perder o resto desta incrível jornada. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque temos muitos mais vídeos preparados que explorarão os mistérios mais profundos da história do cristianismo e das religiões do mundo. Com o respaldo imperial, a Igreja Cristã começou a consolidar não só seu poder político, mas também sua autoridade doutrinária. Os concílios ecumênicos, reuniões de bispos de todo o mundo cristão, tornaram-se os mecanismos através dos quais as crenças oficiais do cristianismo eram definidas. E nesse processo de definição da ortodoxia, muitos textos que haviam sido venerados por gerações de cristãos foram subitamente declarados heréticos. O Evangelho de Tomé foi uma das vítimas dessa campanha de ortodoxia. Não foi simplesmente ignorado ou deixado de lado, foi ativamente suprimido. Os líderes da igreja não só proibiram sua leitura, mas também ordenaram a destruição de todas as cópias que pudessem ser encontradas. Essa perseguição sistemática foi tão eficaz que, por mais de 1500 anos, o mundo ocidental praticamente esqueceu a existência desse texto extraordinário. A ironia histórica é palpável. Um livro que supostamente contém as palavras secretas de Jesus foi deliberadamente ocultado por aqueles que afirmavam ser seus seguidores mais fiéis. Esse paradoxo nos leva a questionar o que havia exatamente nesses ensinamentos que era tão ameaçador para o estabelecimento religioso da época. A resposta se encontra na natureza radical de muitos dos ensinamentos contidos no Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos canônicos, que apresentam Jesus como o único salvador da humanidade, o mediador necessário entre Deus e os seres humanos, o Evangelho de Tomé apresenta uma mensagem que enfatiza o potencial divino inerente em cada pessoa. Em um dos ditos mais controversos do texto, Jesus supostamente declara: "Aquele que beber da minha boca se tornará como eu mesmo me tornarei ele, e as coisas que estão ocultas lhe serão reveladas." Esse ensinamento sugere uma compreensão da mensagem cristã radicalmente diferente daquela que se tornaria ortodoxa. Aqui, a salvação não se apresenta como algo externo que deve ser recebido, mas como um processo de transformação interna através do qual o indivíduo pode alcançar o mesmo estado de consciência de Jesus. Essa perspectiva tinha implicações revolucionárias para a estrutura de poder da igreja primitiva. Se cada pessoa tinha o potencial de alcançar a mesma iluminação que Jesus, se cada indivíduo podia acessar diretamente as verdades divinas sem a necessidade de intermediários, então que papel a hierarquia eclesiástica desempenhava? Para que seriam necessários sacerdotes, bispos e papas se cada pessoa podia se tornar seu próprio canal direto para o divino? Essa perspectiva ameaçava diretamente os alicerces sobre os quais a autoridade eclesiástica havia sido construída. A igreja institucional havia desenvolvido um sistema complexo de mediação entre o divino e o humano, um sistema que justificava sua existência e seu poder. Os sacramentos, administrados exclusivamente pelo clero ordenado, haviam se tornado os canais oficiais através dos quais a graça divina fluía para os fiéis. A confissão, a Eucaristia,
o batismo. Todos esses rituais exigiam a intervenção de um representante autorizado da Igreja. Mas os ensinamentos do Evangelho de Tomé sugeriam que essas mediações externas eram desnecessárias, que a conexão com o divino era um direito natural de cada ser humano. Especialistas em história do cristianismo primitivo identificaram nessas tensões as origens do que é conhecido como a controvérsia gnóstica. O gnosticismo, derivado da palavra grega gnosis, que significa conhecimento, representava uma corrente dentro do cristianismo primitivo que enfatizava a experiência direta do divino em detrimento da fé cega nas autoridades institucionais. Para os gnósticos, o conhecimento de Deus não era algo que se recebia passivamente através dos ensinamentos da Igreja, mas algo que se descobria ativamente através da introspecção e da prática espiritual pessoal. O Evangelho de Tomé, embora não seja estritamente um texto gnóstico no sentido técnico do termo, compartilha muitas características com essa tradição. Sua ênfase nos ensinamentos secretos, no conhecimento oculto que deve ser descoberto por cada indivíduo, ressoava profundamente com a mentalidade gnóstica. Isso explica por que o texto foi encontrado junto com outros escritos gnósticos na biblioteca de Nag Hammadi, e por que foi igualmente perseguido pelas autoridades eclesiásticas ortodoxas. A estratégia de supressão empregada pela Igreja institucional foi multifacetada e extremamente eficaz. Não se contentaram simplesmente em declarar que esses textos eram heréticos. Desenvolveram uma narrativa alternativa que explicava sua existência de modo a reforçar a autoridade dos evangelhos canônicos. Segundo essa narrativa, textos como o Evangelho de Tomé eram falsificações tardias, escritos por grupos desviantes que haviam mal interpretado ou distorcido deliberadamente os ensinamentos originais de Jesus. Essa narrativa foi acompanhada por uma campanha sistemática de destruição física. As autoridades eclesiásticas não só proibiram a posse e leitura desses textos, mas organizaram campanhas para localizar e queimar todas as cópias que pudessem ser encontradas. Os mosteiros, que haviam sido centros de preservação de textos antigos, receberam ordens explícitas para eliminar qualquer material considerado herético de suas bibliotecas. Os copistas, que tradicionalmente haviam sido responsáveis por preservar e transmitir os textos sagrados, foram instruídos a não reproduzir esses escritos sob pena de excomunhão. O sucesso dessa campanha de supressão foi tão completo que, por séculos, a própria existência de textos como o Evangelho de Tomé se tornou mais lenda do que realidade histórica. Eruditos medievais ocasionalmente encontravam referências a esses textos nas obras dos padres da Igreja que os haviam condenado, mas as obras originais pareciam ter desaparecido completamente da face da terra. No entanto, alguns exemplares conseguiram sobreviver, ocultos em lugares remotos, onde as autoridades eclesiásticas tinham menos controle. O deserto egípcio, com suas comunidades monásticas isoladas e seu clima seco que favorecia a preservação de materiais antigos, tornou-se um refúgio inadvertido para esses textos proibidos. Monges rebeldes ou simplesmente curiosos, desobedecendo às ordens oficiais, ocultaram cópias desses escritos em jarros de cerâmica, enterrando-os em cavernas ou escondendo-os nas paredes de seus mosteiros. Pesquisas recentes sugeriram que a preservação da biblioteca de Nag Hammadi não foi acidental. Alguns especialistas propõem que a coleção foi deliberadamente oculta por monges que se opunham às políticas repressivas de seus superiores eclesiásticos. A diversidade de textos encontrados na biblioteca, que inclui não só evangelhos apócrifos, mas também tratados filosóficos, textos de sabedoria e escritos místicos, sugere que os responsáveis por sua preservação tinham uma compreensão sofisticada do valor histórico e espiritual desses materiais. A redefinição do que constituía a escritura sagrada autêntica foi outro aspecto crucial desse processo de supressão. Os líderes da Igreja desenvolveram critérios específicos para determinar quais textos deveriam ser considerados canônicos e quais deveriam ser rejeitados. Esses critérios incluíam a suposta antiguidade do texto, sua atribuição a um dos apóstolos reconhecidos e sua consistência com a doutrina que havia sido estabelecida como ortodoxa. No entanto, estudos modernos revelaram que esses critérios foram aplicados de maneira seletiva e muitas vezes arbitrária.
Muitos dos textos que foram incluídos no cânon oficial não cumpriam necessariamente com todos esses requisitos, enquanto alguns dos textos rejeitados, como o Evangelho de Tomé, tinham credenciais históricas igualmente sólidas, ou até superiores. Essa seletividade sugere que os verdadeiros critérios para a inclusão ou exclusão de textos tinham mais a ver com considerações políticas e doutrinárias do que com a autenticidade histórica ou a antiguidade. O processo de canonização também implicou a homogeneização da mensagem cristã. Os evangelhos que foram incluídos no Novo Testamento, embora contenham diferenças significativas entre si, apresentam uma visão relativamente coerente de Jesus e seus ensinamentos. Os textos excluídos, como o Evangelho de Tomé, ofereciam perspectivas que divergiam significativamente dessa narrativa unificada, apresentando aspectos dos ensinamentos de Jesus que não se encaixavam facilmente no arcabouço doutrinário que estava sendo estabelecido. Essa homogeneização teve consequências profundas para o desenvolvimento posterior do cristianismo. Ao eliminar as vozes discordantes e as perspectivas alternativas, a Igreja institucional criou uma tradição que parecia mais unificada e consistente do que provavelmente havia sido, na realidade, durante os primeiros séculos do cristianismo. As tensões, debates e a diversidade de opiniões que caracterizaram o cristianismo primitivo foram gradualmente apagadas da memória histórica oficial, criando a impressão de que sempre havia existido um consenso claro sobre os ensinamentos fundamentais da fé. A preservação acidental do Evangelho de Tomé nas areias do Egito representa uma das reviravoltas mais irônicas da história religiosa. Enquanto as autoridades eclesiásticas acreditavam ter eliminado com sucesso todos os vestígios desses ensinamentos alternativos, a própria natureza conspirou para manter vivos esses textos por mais de 1500 anos. Especialistas em conservação de manuscritos determinaram que as condições áridas do deserto egípcio proporcionaram o ambiente perfeito para a preservação de papiros antigos, algo que os monges do século IV não poderiam ter antecipado ao sepultar esses textos perto de Nag Hammadi. A análise química dos materiais utilizados na criação desses códices revela detalhes fascinantes sobre os métodos de produção de livros no mundo antigo. Pesquisadores descobriram que o pergaminho utilizado para o Evangelho de Tomé foi preparado com técnicas específicas que sugerem um nível considerável de sofisticação em sua manufatura. A tinta empregada contém elementos que permitiram aos especialistas modernos determinar não só a região geral onde foi produzida, mas também o período aproximado de sua criação. Essas análises técnicas forneceram evidências adicionais que respaldam a antiguidade e a autenticidade do texto, contradizendo as afirmações de alguns críticos que sugeriram que o Evangelho poderia ser uma falsificação posterior. A estrutura literária do Evangelho de Tomé apresenta características únicas que o distinguem claramente dos evangelhos canônicos. Ao contrário dos textos incluídos no Novo Testamento, que seguem narrativas biográficas da vida de Jesus, o Evangelho de Tomé adota o formato de uma coleção de ditos, similar aos textos sapienciais do Antigo Testamento. Essa estrutura levou alguns especialistas a propor que ele representa uma tradição mais antiga de preservação dos ensinamentos de Jesus, uma que se centrava na transmissão de sabedoria prática e conceitos espirituais, em vez de relatos históricos sobre eventos específicos. A linguagem utilizada no texto original copta revela influências linguísticas complexas que fornecem pistas sobre sua origem e transmissão. Análises filológicas identificaram elementos que sugerem que o texto copta foi traduzido de um original grego, que por sua vez poderia ter sido traduzido de fontes aramaicas ainda mais antigas. Essa cadeia de tradução é significativa porque o aramaico era o idioma falado por Jesus e seus seguidores imediatos, o que sugere uma possível conexão direta com os ensinamentos originais. No entanto, cada nível de tradução também introduz a possibilidade de mudanças sutis no significado, o que complica os esforços para determinar exatamente quais palavras poderiam ter sido proferidas pelo Jesus histórico. Os primeiros 114 ditos do Evangelho de Tomé abrangem uma gama extraordinariamente ampla de temas espirituais e filosóficos. Alguns desses ditos têm paralelos diretos nos evangelhos canônicos, mas são apresentados em contextos ligeiramente diferentes que muitas vezes alteram seu significado interpretativo. Por exemplo,
A famosa parábola do semeador aparece tanto no Evangelho de Tomé quanto nos Evangelhos sinóticos, mas a versão de Tomé omite a explicação alegórica detalhada que se encontra nos textos canônicos. Essa diferença levou alguns especialistas a sugerir que a versão de Tomé poderia representar uma forma mais primitiva da parábola, antes que as interpretações alegóricas específicas fossem adicionadas pelas comunidades cristãs posteriores. Outros ditos no Evangelho de Tomé não têm paralelos nos textos canônicos e apresentam ensinamentos que muitas vezes desafiavam as interpretações convencionais da mensagem de Jesus. Um dos aspectos mais controversos do texto é sua ênfase no conhecimento direto e interno como meio de salvação, em contraste com a ênfase na fé e na graça que caracteriza grande parte do cristianismo posterior. Essa diferença fundamental na compreensão da natureza da salvação, e é aí que a gente começa a entender por que o texto virou um problemaço para as autoridades eclesiásticas lá no século IV. O conceito do reino dos céus, no Evangelho de Tomé, ganha uma pegada bem diferente. Enquanto os evangelhos que a gente conhece, os canônicos, quase sempre pintam o reino como algo lá no futuro, que só vai rolar com uma intervenção divina, vários ditos de Tomé jogam a real. O reino é uma parada que já está aqui, acessível agora, e que pode ser vivenciada na lata por quem tem o conhecimento na medida. Essa visão é tipo a cereja do bolo num dos ditos mais famosos do texto, onde Jesus crava que o reino está dentro e fora da gente, mas muita gente não saca, por pura falta de autoconhecimento. A forma como as mulheres são retratadas no Evangelho de Tomé também apresenta umas esquisitices que destoam demais dos padrões encontrados em outros textos cristãos daquele começo de era. Apesar de o Evangelho terminar com um dito polêmico sobre Maria Madalena, que deu um nó na cabeça de muito acadêmico, outras passagens do texto dão a entender uma atitude mais inclusiva em relação à participação feminina na vida espiritual da comunidade. Tem especialista que defende que essa inclusividade reflete as práticas de algumas comunidades cristãs primitivas que davam mais espaço para as mulheres, antes que essas práticas fossem, aos poucos, podadas pela estrutura institucional da igreja que estava brotando. A ausência de referências a eventos específicos da vida de Jesus, tipo o nascimento, batismo, crucificação e ressurreição, virou um quebra-cabeça com várias peças. Alguns dizem que essa lacuna indica que o Evangelho de Tomé era focado exclusivamente nos ensinamentos de Jesus, deixando de lado a biografia. Outros sugerem que o texto foi montado para uma galera que já manjava desses eventos e, por isso, não precisava que fossem repetidos. Uma terceira linha de raciocínio aponta que a comunidade por trás do Evangelho de Tomé tinha uma compreensão fundamentalmente diferente da importância relativa dos ensinamentos versus os eventos na tradição cristã. As manhas literárias empregadas no Evangelho de Tomé revelam uma sofisticação que nos faz pensar que seus compiladores tinham um baita conhecimento das tradições de retórica e educação da época. Muitos dos ditos são estruturados de um jeito que facilita a memorização, usando paralelismos, quiasmos e outras figuras de linguagem que eram figurinha carimbada na literatura de sabedoria do antigo mundo mediterrâneo. Essa estrutura mnemônica sugere que o texto foi feito para ser transmitido de boca em boca, o que bate com as práticas educacionais das comunidades religiosas daquele período, que valorizavam a memorização e a recitação dos textos sagrados. A diversidade temática dentro do Evangelho também reflete a complexidade das preocupações espirituais das primeiras comunidades cristãs. Os ditos abordam questões práticas sobre conduta ética, reflexões filosóficas sobre a natureza da realidade, instruções específicas sobre práticas espirituais e até especulações místicas sobre a essência divina. Essa amplitude temática sugere que o texto tinha múltiplas funções na comunidade, servindo ao mesmo tempo como guia moral, manual espiritual e um compêndio de sabedoria esotérica. Os estudos acadêmicos desvendaram que a influência do Evangelho de Tomé nas comunidades cristãs primitivas foi bem mais extensa do que se imaginava. Pesquisas recentes indicam que vários elementos presentes nesse texto foram incorporados em diversas tradições cristãs posteriores
embora muitas vezes de um jeito tão sutil que essa influência passou batida por séculos. A preservação de certas frases e conceitos em textos posteriores sugere que as ideias contidas no Evangelho de Tomé continuaram circulando em alguns círculos cristãos, mesmo depois que o próprio texto foi empurrado para a margem do cânon que estava se formando. A distribuição geográfica dos manuscritos e fragmentos do Evangelho de Tomé revela uns padrões que sugerem uma rede de transmissão mais complexa do que se supunha inicialmente. Evidências arqueológicas indicam que cópias do texto circularam não só no Egito, onde foi descoberto o manuscrito completo mais famoso, mas também em regiões que incluíam a Síria, a Ásia Menor e, quem sabe, até partes do Mediterrâneo Ocidental. Essa distribuição ampla sugere que o Evangelho teve uma aceitação considerável entre diversas comunidades cristãs primitivas, o que joga por terra as narrativas tradicionais que o pintam como um texto sectário com influência limitada. Os métodos de análise textual mostraram que o Evangelho de Tomé guarda formas de ditos de Jesus que, em alguns casos, podem representar versões mais primitivas do que as encontradas nos evangelhos canônicos. Essa conclusão se baseia na análise das estruturas linguísticas, dos padrões de transmissão oral e das características retóricas, que sugerem que certas formulações no Evangelho de Tomé refletem estágios mais antigos no desenvolvimento da tradição oral cristã. Tais descobertas obrigaram os especialistas a repensar as suposições tradicionais sobre a cronologia do desenvolvimento da literatura cristã primitiva e a relação entre as diferentes correntes da tradição. A interação entre o Evangelho de Tomé e a literatura sapiencial judaica revela conexões que foram subestimadas em estudos anteriores. Análises comparativas identificaram paralelos significativos entre os ditos do Evangelho e tradições preservadas em textos como Provérbios, Eclesiastes e a literatura sapiencial intertestamentária. Esses paralelos sugerem que os compiladores do Evangelho de Tomé estavam por dentro da tradição sapiencial judaica e que incorporaram conscientemente elementos dessa tradição na apresentação dos ensinamentos de Jesus. Essa incorporação não parece ter sido meramente superficial, mas reflete uma compreensão sofisticada de como os ensinamentos de Jesus se relacionavam com as correntes mais amplas do pensamento sapiencial do antigo mundo mediterrâneo. A estrutura pedagógica do Evangelho de Tomé revela um enfoque educacional que se destaca dos métodos encontrados em outros textos cristãos primitivos. Enquanto muitos evangelhos usam narrativas e parábolas para transmitir ensinamentos morais e espirituais, o Evangelho de Tomé lança mão de uma série de declarações concisas que exigem interpretação ativa do leitor ou ouvinte. Essa abordagem pedagógica sugere uma metodologia educacional que valorizava a descoberta pessoal e a contemplação individual, em contraste com os métodos mais didáticos empregados em outros textos do período. As técnicas hermenêuticas usadas pelas comunidades que liam o Evangelho de Tomé podem ser inferidas a partir dos padrões de interpretação evidentes no próprio texto. Vários ditos parecem ter sido pensados para funcionar em múltiplos níveis de significado, permitindo interpretações que vão desde aplicações práticas imediatas até especulações místicas profundas. Essa multiplicidade de níveis interpretativos sugere que as comunidades responsáveis pelo texto tinham desenvolvido métodos hermenêuticos sofisticados que permitiam que o mesmo material servisse às necessidades de indivíduos em diferentes estágios de desenvolvimento espiritual. Os motivos temáticos recorrentes dentro do Evangelho de Tomé revelam preocupações teológicas que espelham debates contemporâneos dentro do cristianismo primitivo. O tema do conhecimento secreto, por exemplo, não deve ser entendido necessariamente como uma referência a doutrinas esotéricas restritas a uma elite iniciática, mas possivelmente como uma metáfora para o tipo de compreensão espiritual profunda que brota de uma prática contemplativa séria. Essa interpretação é reforçada pelo fato de que muitos dos ditos que se referem ao conhecimento secreto também batem na tecla da importância da busca pessoal e do esforço individual para alcançar a compreensão espiritual. A relação entre o Evangelho de Tomé e as tradições místicas posteriores tem sido objeto de muita investigação acadêmica. Alguns especialistas propuseram que certos elementos encontrados no Evangelho podem ter influenciado o desenvolvimento de tradições místicas,
tanto cristãs quanto não cristãs, em períodos posteriores. Essa influência não teria sido necessariamente direta, mas teria operado através da preservação de conceitos e práticas em comunidades que mantinham conexões com as tradições representadas no Evangelho. Tais conexões poderiam explicar as semelhanças conceituais entre certos ensinamentos no Evangelho de Tomé e desenvolvimentos posteriores na espiritualidade cristã e em outras tradições religiosas. A função social do Evangelho de Tomé dentro das comunidades que o utilizavam provavelmente era mais complexa do que simplesmente fornecer ensinamentos espirituais. O texto parece ter servido também como um marcador de identidade comunitária, distinguindo os grupos que o valorizavam daqueles que se apegavam exclusivamente a outros textos cristãos primitivos. Essa função identitária pode ter contribuído para a eventual marginalização do texto, já que as pressões por uniformidade doutrinal dentro do cristianismo institucional teriam trabalhado contra a preservação de textos que serviam para diferenciar comunidades específicas. O impacto da descoberta do Evangelho de Tomé na compreensão moderna do cristianismo primitivo foi transformador. Sua revelação obrigou os acadêmicos a reconhecer que a diversidade dentro do cristianismo primitivo era muito maior do que as fontes canônicas por si só haviam sugerido. Essa diversidade não deve ser entendida como um desvio de uma forma ortodoxa original, mas como prova de que o cristianismo primitivo era inerentemente plural em suas expressões teológicas, práticas rituais e estruturas comunitárias. O Evangelho de Tomé representa uma das janelas mais claras que temos para essa diversidade original. As implicações do Evangelho de Tomé para a compreensão da figura histórica de Jesus continuam sendo um palco de debates entre os especialistas. Alguns argumentam que o Evangelho preserva ensinamentos autênticos de Jesus que foram mais tarde ofuscados ou perdidos nas tradições que se tornaram dominantes. Outros sugerem que o texto reflete desenvolvimentos posteriores no pensamento cristão, que foram retroativamente atribuídos a Jesus. Uma terceira perspectiva propõe que o Evangelho reflete a maneira como certas comunidades cristãs primitivas entendiam e interpretavam os ensinamentos de Jesus, independentemente de questões sobre a autenticidade histórica específica. A transformação da mensagem cristã primitiva não pode ser totalmente compreendida sem considerar as forças políticas e sociais que operaram durante os primeiros séculos da era cristã. O Evangelho de Tomé oferece uma perspectiva única sobre como essas forças influenciaram a preservação ou supressão de diferentes tradições cristãs. Os pesquisadores notaram que o período em que o Evangelho circulou coincidiu com momentos cruciais no desenvolvimento da autoridade eclesiástica e na definição da ortodoxia cristã. Durante esses períodos, as comunidades cristãs enfrentaram pressões, tanto internas quanto externas, para consolidar seus ensinamentos e práticas sob estruturas mais unificadas. As evidências sugerem que o processo de canonização não foi simplesmente uma questão de guardar os textos mais antigos ou mais autênticos, mas envolveu considerações complexas sobre controle institucional, unidade comunitária e sobrevivência política. O Evangelho de Tomé, com sua ênfase na experiência direta e na autoridade espiritual individual, representava um modelo de cristianismo que potencialmente desafiava as estruturas hierárquicas emergentes. Esse desafio não teria sido necessariamente intencional por parte das comunidades que valorizavam o texto, mas as implicações de seus ensinamentos poderiam ter sido percebidas como problemáticas por líderes que buscavam estabelecer autoridade centralizada. Os especialistas identificaram padrões interessantes na forma como diferentes textos cristãos primitivos foram tratados durante o processo de estabelecimento do cânon. Os textos que davam moral para a mediação clerical e a autoridade institucional tendiam a ser preferidos em detrimento daqueles que sugeriam que os indivíduos poderiam acessar diretamente a verdade espiritual. O Evangelho de Tomé se encaixa claramente nessa segunda categoria, o que pode explicar sua eventual exclusão das coleções canônicas, apesar de sua aparente antiguidade e sua conexão com tradições cristãs primitivas legítimas. A relação entre o poder político imperial e o desenvolvimento do cristianismo institucional também teve um papel crucial para determinar quais textos sobreviveriam na tradição principal. Quando o cristianismo ganhou reconhecimento e eventualmente virou a religião oficial do Império Romano,
As considerações políticas começaram a influenciar mais diretamente as decisões teológicas e textuais. Os textos que podiam ser mais facilmente reconciliados com as necessidades de uma religião imperial oficial foram favorecidos em detrimento daqueles que enfatizavam elementos que poderiam ser vistos como subversivos ou que promoviam a independência espiritual individual. A análise das circunstâncias históricas que cercaram a marginalização do Evangelho de Tomé revela muito sobre a natureza do poder religioso e político no mundo antigo. As comunidades que preservaram o Evangelho provavelmente operavam nas margens da sociedade cristã mais ampla, mantendo suas tradições através de redes informais e práticas discretas. Essa marginalização não deve ser interpretada necessariamente como prova de que seus ensinamentos eram menos autênticos ou valiosos, mas como um reflexo das dinâmicas de poder que favoreciam certos tipos de organização religiosa em detrimento de outros. As pesquisas recentes sugeriram que a sobrevivência do Evangelho de Tomé, até sua descoberta moderna, foi possível justamente por causa dessas comunidades marginais que continuaram a valorizar e copiar o texto. A preservação do Evangelho em bibliotecas monásticas como a de Nag Hammadi indica que, mesmo dentro do cristianismo institucional, havia indivíduos e grupos que reconheciam o valor de manter a diversidade textual, ainda que não pudessem fazê-lo abertamente. Essa preservação clandestina representa uma forma de resistência cultural que permitiu que perspectivas alternativas sobre o cristianismo primitivo sobrevivessem até a era moderna. O impacto da descoberta do Evangelho de Tomé na compreensão moderna do poder e da autoridade religiosa tem sido considerável. O texto forneceu aos pesquisadores evidências concretas de que existiam formas alternativas de cristianismo que foram sistematicamente excluídas das narrativas históricas dominantes. Essa exclusão não foi acidental, mas reflete processos deliberados de seleção e supressão que favoreceram certos tipos de autoridade religiosa em detrimento de outros. O reconhecimento desses processos levou a uma reavaliação mais ampla de como o poder opera em contextos religiosos e como as narrativas históricas podem ser moldadas pelos interesses de quem exerce controle institucional. A relação entre o Evangelho de Tomé e outras tradições religiosas, que também foram marginalizadas ou suprimidas durante o mesmo período histórico, sugere padrões mais amplos na forma como as sociedades lidam com a diversidade religiosa e espiritual. Os pesquisadores notaram semelhanças entre o destino do Evangelho e o de outros textos e tradições que enfatizavam a experiência direta, a autoridade espiritual individual e formas não hierárquicas de organização religiosa. Esses paralelos sugerem que as forças que operaram contra a preservação do Evangelho de Tomé faziam parte de tendências culturais e políticas mais amplas que favoreciam a uniformidade e o controle centralizado sobre a diversidade e a autonomia espiritual. A análise dos mecanismos específicos através dos quais o Evangelho de Tomé foi marginalizado revela estratégias que foram empregadas mais amplamente no estabelecimento de ortodoxias religiosas. Essas estratégias incluíam a deslegitimação de textos alternativos por meio de acusações de heterodoxia, a promoção de narrativas históricas que favoreciam certas linhagens de autoridade em detrimento de outras, e o controle físico sobre a produção e distribuição de textos religiosos. O sucesso dessas estratégias no caso do Evangelho de Tomé demonstra a eficácia dos métodos institucionais para moldar tradições religiosas de acordo com objetivos políticos e organizacionais específicos. O exame do que as fontes primárias realmente revelam sobre o Evangelho de Tomé apresenta um panorama radicalmente diferente daquele que as interpretações institucionais promoveram por séculos. Os textos originais, especialmente aqueles descobertos em Nag Hammadi, contém elementos que desafiam fundamentalmente as narrativas estabelecidas sobre as origens do cristianismo e a natureza dos ensinamentos de Jesus. Os fragmentos mais antigos do Evangelho, que datam do século II, mostram uma consistência notável em sua mensagem central sobre o conhecimento direto e a transformação espiritual individual, o que sugere que essas ideias não foram invenções posteriores, mas elementos fundamentais das tradições cristãs mais antigas.
As investigações filológicas demonstraram que muitos dos ditos atribuídos a Jesus no Evangelho de Tomé não só são consistentes com a linguagem e o contexto cultural do primeiro século, mas que, em alguns casos, preservam formas mais primitivas desses ditos do que as versões encontradas nos evangelhos canônicos. Os estudos linguísticos identificaram aramaísmos e hebraísmos na tradição textual, que apontam para fontes muito antigas, possivelmente anteriores a algumas das tradições que informaram os evangelhos sinóticos. Essa evidência linguística sugere que o Evangelho de Tomé não foi uma criação tardia influenciada por filosofias helenísticas, como alguns críticos argumentaram, mas que preserva elementos autênticos das tradições de ditos atribuídos a Jesus que circulavam nas comunidades cristãs mais primitivas. As análises comparativas entre os ditos do Evangelho de Tomé e outras fontes cristãs antigas revelaram padrões de desenvolvimento e transmissão que indicam processos de seleção e modificação que favoreceram certas interpretações em detrimento de outras. Os pesquisadores notaram que muitos ditos que enfatizavam a autoridade espiritual individual e a transformação interior direta foram progressivamente modificados ou eliminados das tradições que eventualmente foram canonizadas. Essa modificação não parece ter sido resultado de processos naturais de transmissão textual, mas de decisões deliberadas. As margens desses textos, por si só, já revelavam as preocupações teológicas e organizacionais específicas das comunidades que zelavam por sua preservação e transmissão. A evidência arqueológica, por sua vez, oferece um vislumbre crucial do contexto em que o Evangelho de Tomé era empregado, desvendando sua função e significado nas comunidades cristãs primitivas. Os vestígios de bibliotecas monásticas onde o texto foi descoberto apontam que ele era reverenciado ao lado de outras obras que enalteciam a contemplação, a sabedoria espiritual e a experiência mística direta. Essa associação não é trivial. Ela sugere que o Evangelho era percebido como parte de uma tradição espiritual que colocava a transformação pessoal e o florescimento da consciência acima da mera adesão a dogmas específicos ou da participação em estruturas institucionais rígidas. As fontes patrísticas, mesmo as que abordam o Evangelho de Tomé com notável criticismo, são, paradoxalmente, uma mina de ouro de informações sobre como o texto era visto e empregado em diferentes épocas. Até mesmo as censuras mais implacáveis admitiam, ainda que nas entrelinhas, a inegável influência e popularidade do Evangelho em certos segmentos cristãos. Isso nos leva a crer que ele representava uma vertente significativa, capaz de competir de igual para igual com outras interpretações do cristianismo. Os motivos explícitos para sua rejeição, a primazia do conhecimento direto, a figura de Jesus como mestre da sabedoria em vez de um ícone sacrificial, e sua aparente aversão a estruturas eclesiásticas, revelam tanto sobre as prioridades dos seus detratores, quanto sobre a essência do próprio texto. Análises textuais aprofundadas revelaram camadas de desenvolvimento no Evangelho de Tomé, apontando para um intrincado processo de composição e transmissão que se estendeu por séculos. As camadas mais arcaicas do texto parecem resguardar tradições de ditos que podem ser rastreadas até as comunidades cristãs mais primordiais, enquanto acréscimos posteriores espelham os avanços teológicos e espirituais à medida que essas comunidades evoluíam e se adaptavam a novos contextos históricos. Esse dinamismo textual sugere que o Evangelho não foi uma criação estática, mas uma tradição pulsante, que persistiu em crescer e se aprimorar, respondendo às demandas espirituais e intelectuais daqueles que o preservaram. A relação entre o Evangelho de Tomé e outras vertentes de sabedoria do antigo mundo mediterrâneo tem sido alvo de uma investigação exaustiva que desvelou tanto influências recíprocas quanto desenvolvimentos independentes, mas que convergiram em temas e abordagens semelhantes. Os paralelos com as tradições judaicas de sabedoria, as filosofias gregas que exaltavam o autoconhecimento e as correntes espirituais de outras culturas mediterrâneas indicam que o Evangelho não existia em um vácuo. Ele participava de discussões culturais amplas sobre a essência da sabedoria, a transmutação espiritual e a intrínseca ligação entre conhecimento e experiência direta. Essas conexões são um indício claro de que o cristianismo primitivo não era uma tradição isolada.
mas sim um participante ativo nos intercâmbios intelectuais e espirituais de sua era. As implicações da evidência das fontes primárias para a compreensão moderna do cristianismo primitivo são profundas e continuam a alimentar um intenso debate acadêmico e uma rica reflexão teológica. Os textos sugerem que a pluralidade de perspectivas cristãs nos primeiros séculos era vastamente superior ao que as narrativas históricas tradicionais jamais admitiram. Essa diversidade abrangia abordagens fundamentalmente distintas sobre questões cruciais, como a natureza da autoridade espiritual, o papel da experiência direta no amadurecimento espiritual e a ligação entre conhecimento e transformação pessoal. Essa visão ampliada da heterogeneidade cristã primitiva tem provocado uma reavaliação de muitos pressupostos sobre a unidade e a continuidade das tradições cristãs. A tentativa de reconciliar as distintas perspectivas sobre o Evangelho de Tomé e seu legítimo lugar na história cristã demanda uma abordagem que valorize tanto as contribuições válidas das interpretações tradicionais, quanto as novas compreensões que emergiram da pesquisa moderna. Enquanto as visões tradicionais resguardaram importantes percepções sobre a relevância da comunidade, a continuidade histórica e a coesão doutrinária na vida religiosa, as interpretações contemporâneas do Evangelho resgataram aspectos preciosos da espiritualidade cristã primitiva que priorizavam a experiência direta, a transformação pessoal e a sabedoria contemplativa. A integração desses olhares sugere horizontes promissores para um cristianismo que honre tanto a riqueza da tradição histórica quanto a autenticidade da jornada espiritual individual. Esse processo de reconciliação exige, ainda, que se reconheça como tanto as interpretações tradicionais quanto as modernas foram moldadas pelos contextos culturais e políticos em que floresceram. As leituras tradicionais espelhavam as necessidades e prioridades de comunidades que enfrentavam desafios urgentes de unidade, autoridade e sobrevivência institucional. Já as interpretações modernas brotaram em cenários que prezam a diversidade, a autonomia individual e a investigação crítica. Entender essas influências contextuais não invalida nenhuma das perspectivas, mas oferece um arcabouço para compreendê-las de forma mais plena e avaliar suas contribuições de maneira mais equitativa. O leque de possibilidades para um diálogo construtivo entre as diversas interpretações do Evangelho de Tomé e seu significado foi ampliado pelo surgimento de novas metodologias acadêmicas. Elas enfatizam a compreensão contextual, a análise interdisciplinar e o reconhecimento da intrincada teia da história. Tais metodologias propiciaram discussões mais matizadas, que transcendem as polarizações tradicionais entre ortodoxia e heterodoxia, permitindo a exploração das contribuições singulares que diferentes tradições legaram ao desenvolvimento do pensamento e da prática cristã. O resultado é uma compreensão mais rica e multifacetada da história cristã, que reconhece tanto as continuidades quanto as rupturas nas suas tradições. O impacto transformador do Evangelho de Tomé na compreensão contemporânea da espiritualidade e da experiência religiosa transcende os círculos acadêmicos, influenciando desenvolvimentos mais amplos na cultura espiritual moderna. A ênfase do Evangelho no conhecimento direto, na transmutação pessoal e na sabedoria contemplativa, ecoou profundamente em indivíduos e comunidades que buscam formas de espiritualidade que integrem a reflexão intelectual com a vivência prática. Essa ressonância tem alimentado um renovado interesse em tradições contemplativas, práticas de mindfulness e abordagens espirituais que priorizam a experiência direta em detrimento da mera adesão doutrinária. Os ensinamentos do Evangelho sobre a natureza do conhecimento espiritual e a transformação pessoal forneceram um manancial de recursos para indivíduos que almejam aprofundar sua compreensão da própria essência espiritual e de sua conexão com o divino. Os ditos que ressaltam a importância do autoconhecimento, o reconhecimento da presença divina na experiência humana e a transcendência das limitações da perspectiva ordinária ofereceram arcabouços práticos para o desenvolvimento espiritual. Estes complementam e enriquecem as tradições religiosas já estabelecidas. A aplicação prática desses preceitos evangelísticos tem, assim,
reiterado sua relevância ininterrupta para as inquietações espirituais contemporâneas. A influência do Evangelho de Tomé nas discussões contemporâneas sobre a relação entre tradição e inovação na vida religiosa tem sido notável. O Evangelho se apresenta como um exemplo histórico de como as tradições espirituais conseguem preservar seus elementos essenciais ao mesmo tempo em que se adaptam a novos contextos e compreensões. Essa flexibilidade adaptativa configurou-se como um modelo para comunidades religiosas de hoje, que procuram manter a fidelidade às suas tradições basilares, mas sem fechar-se a novas formas de compreensão e prática espiritual. A descoberta e o aprofundamento no Evangelho de Tomé também contribuíram para uma maior valorização da importância de se preservar a diversidade textual e tradicional nos contextos religiosos. A trajetória do Evangelho, sua marginalização inicial, sua salvaguarda por comunidades dedicadas e seu redescoberta moderna é um testemunho tanto da fragilidade quanto da resiliência das tradições espirituais alternativas. Essa compreensão tem embasado os esforços contemporâneos para documentar, preservar e estudar tradições religiosas que, de outra forma, estariam em risco de desaparecer devido a processos de modernização, globalização ou supressão institucional. As lições do Evangelho de Tomé sobre a natureza do poder espiritual e da autoridade religiosa mantêm-se pertinentes para as discussões contemporâneas acerca da liderança religiosa, da participação comunitária e da tomada de decisões em contextos espirituais. O modelo de autoridade espiritual que emana do Evangelho, alicerçado na sabedoria, na experiência direta e na capacidade de catalisar a transformação em outros, apresenta alternativas aos modelos hierárquicos tradicionais, que dependem primordialmente da posição institucional ou da mera adesão doutrinária. Essa perspectiva alternativa tem impulsionado desenvolvimentos em comunidades espirituais que valorizam formas mais participativas e colaborativas de liderança e organização. A contribuição do Evangelho para a compreensão da relação entre conhecimento intelectual e experiência espiritual tem sido particularmente marcante em contextos educacionais, onde indivíduos buscam integrar o aprendizado acadêmico com o desenvolvimento pessoal e espiritual. Os preceitos do Evangelho insinuam que o verdadeiro conhecimento espiritual brota da fusão da compreensão conceitual com a experiência prática e a transformação pessoal. Essa perspectiva tem moldado abordagens pedagógicas que priorizam o aprendizado experiencial, a reflexão pessoal e a aplicação prática do conhecimento em cenários da vida real.